caro, o fato é o seguinte, o fato é que o presidente Lula, ele afirmou nessa quinta-feira que o desempenho da economia recebeu elogios e nananã, e que a economia está surpreendendo o mercado. E aí, mesmo assim, aproveitando esse subterfúgio, ele disse que é o seguinte, olha, vamos continuar gastando com saúde, com educação, porque está tudo bem, está tudo maravilha, o Brasil caminha de vento em popa. Meu caro, para o mercado, não me parece que é bem essa realidade, né? Aquilo que a gente sempre falou aqui no Meio Dia em Brasília. Gastar muito não significa gastar bem e não necessariamente significa um plano de longo prazo que possa, de fato, ser sustentável para a economia brasileira. Não é isso, meu querido? Boa tarde. Bom, falar do presidente Lula é completamente inócua. Não tem nada de vento em popa no Brasil. O crescimento que a gente experimenta é um crescimento acima das expectativas, mas ele é completamente munido, né, do esforço fiscal. Nós temos anabolizante de gasto do governo e transferência de renda. No segundo TRI, nós tivemos um crescimento de 1,4%, que é algo que seria muito memorável se não fosse o fato que 1% desse 1,4% vem do esforço fiscal que foi feito até agora no Brasil, que tange a quase 6% do PIB. Quer dizer, é um esforço que vem de transferência e gasto do governo. Não foi feito através da formação bruta de capital, de investimentos, etc. Não houve ganho de produtividade, na verdade, houve uma perda de produtividade, e tudo isso vem à tona. Mascarar o crescimento através da estrutura de gasto público é exatamente o que o governo do PT fez de 2002 até o impeachment da presidente Dilma. Foi exatamente esse processo, de você começar com gastos, esses gastos se aceleram, tivemos a sorte de ter um boom de commodity no meio desse período, tudo isso ajudou, mas no final das contas, o crescimento não era sustentável e acabou gerando uma inflação gigantesca de 15% para um país que não via nada parecido há muito tempo, elevou o desemprego a 14% e chegou e culminou com a queda da presidente Dilma, que se recusou a entender que o gasto não era a maneira de propelir a economia brasileira. Lula vai no mesmo caminho. Nós estamos exatamente na trilha que nos levou à recessão de 2014, 15, 16, que foi a pior recessão da nossa história, e até hoje a gente não conseguiu se resolver, sair totalmente dessas amarras que nos assolaram por tantos anos. Eu vou dizer que quero explorar com você, e te explorar no bom sentido, porque para a gente falar um pouco sobre... porque, vamos lá, vamos trabalhar sobre perspectiva, não é? Quando a gente fala de gasto público, o governo Lula sempre fala, não, precisamos gastar mais. Só que, de fato, o governo já gasta muito. Matheus, coloca na tela, por gentileza, aí, o gráfico 1, que são gastos de educação em comparação com os países do BRICS. Você tem aqui... Onde é que por favor, eu vou deixar com você para você explicar direitinho esse gráfico aqui, porque ele é um gráfico bem interessante que você me mandou mais cedo. Meus caros, eu fiz esses gráficos hoje usando os dados do Banco Mundial e da OCDE, e mostra a relação de gasto público com educação e saúde. Na esquerda, nós temos os gastos públicos com saúde, e o Brasil disparadamente é o país entre seus pares, os países emergentes, que mais gasta com saúde. No entanto, nós temos um desastre da saúde pública. Baixa qualidade, baixa competência, uma demanda muito maior do que a oferta, mesmo sendo desproporcional, inclusive comparado com os países da OCDE, os 38 países mais ricos do mundo, que a gente vai ver logo em breve. Do lado direito, em azul, nós temos os gastos brasileiros com educação. O Brasil gasta cerca de 6% do seu PIB com educação, muito acima de todos os países, com exceção da África do Sul, e tem um impacto negativo na qualidade, nas conquistas educacionais dos jovens brasileiros, sendo o penúltimo colocado na prova do PISA, que é uma prova que acontece a cada 2 anos, que é feita pela OCDE, que compara a competência de alunos de 15 anos de idade em 3 áreas, em ciências, em matemática e leitura e compreensão de texto. E é feita na sua própria língua, né, que o brasileiro faz em inglês, enquanto o americano faz em inglês, e vai pior. Quer dizer, o Brasil está em penúltimo lugar e não consegue sair dessa posição há décadas.
seu gráfico ali, Vandic, né, para o nosso ouvinte, né, se você não está nesse momento nos assistindo, você está apenas ouvindo, só para a gente ter uma ideia, Brasil ali tem um gasto de 5,5% do PIB com educação, Rússia ali 4, alguma coisa, Índia 3, um pouquinho mais de 3%, aí temos China com 4% do PIB, África do Sul sim, que supera o Brasil com 6, um pouquinho mais de 6%, México ali mais ou menos ali no patamar de 4,5%, Turquia também não chega a 5%, Indonésia ali também não chega a 4%. Tem outro gráfico aí, Matheus, que eu acho que também é legal, sobre o gasto por categoria, esse gráfico das linhas verdes. Perfeito, Matheus. Obrigado, querido, você é sempre muito prestativo. Você vê, né, Vandic, que a remuneração dos professores atinge 25% do Fundeb, quer dizer, é algo, é de fato um gasto, né, um gasto substancial, né? A segunda maior despesa é despesa com os alunos, depois vem manutenção das escolas, capacitação, materiais didáticos e infraestrutura. E é bom lembrar que esse recurso, né, você tem um piso, né, para esse tipo de gasto por lei federal. Então, veja que mesmo com o piso, mesmo com o incentivo, você tem esse valor expressivo, né, meu querido? Wilson, o Fundeb foi iniciado em 2017 e tinha uma destinação orçamentária de 22 bilhões de reais. Passados 7 anos, esse valor passa dos 70 bilhões. Estamos hoje na casa dos 74 bilhões. E o impacto é pífio. Coloca na tela, por gentileza, Matheus, esse gráfico azulzinho de barras, que fala justamente sobre a evolução do Fundeb, né? Momento que ele já falava sobre isso. Você tem aí a evolução do gasto do Fundeb em bilhões, que era justamente isso que o Vandic já falava agora há pouco, né? Você saiu de um patamar aproximado de 22 bi ali em 2007, e esse gasto vai crescendo ao longo dos governos Lula e Dilma, né? Você sai de 2020, um pouco mais de 20 bilhões, até chegar ao patamar superior de 70 bilhões, quer dizer, uma cifra 3 vezes maior, né, nesse período aí, nesse período. Então, deixa eu trazer, agora sim, voltei aqui com o nosso grande Vandic, consegui segurar um pouquinho aqui o barco, o leme, enquanto a gente estava estabelecendo, e pelo menos não caímos não nos perdemos, né, meu querido? Porque esse último gráfico que eu postei aqui, ele mostra justamente essa evolução do gasto, né, com o Fundeb e, de novo, né, o Brasil gasta muito, mas não necessariamente gasta bem, que esse é o grande dilema, né, meu caro? Gasta muito mal, a qualidade do ensino público, um dos maiores problemas para a concentração de renda e para essa disparidade gigantesca. As crianças, os adultos têm muito, os jovens adultos e as crianças têm uma qualidade muito ruim de educação, essas pessoas ficam alijadas do mercado de trabalho. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 90 milhões de adultos, uma Alemanha inteira de adultos que não concluíram o ensino médio. Isso faz com que o Brasil perca produtividade, competitividade e acirre ainda mais essa distribuição de renda pornográfica que o Brasil tem. Então, tudo isso tem a ver com o que o presidente Lula gosta de chamar de investimento, e eu gostaria de frisar aqui que nem saúde nem educação são investimentos, eles são gastos e têm que ser contabilizados como tal. No entanto, como tudo na vida, a gente tem que olhar e entender do que se fala, né? Muitos gastos são meritórios e eles têm que acontecer. Então, não quer dizer porque é gasto, a gente não deve tratar como algo que deve acontecer, que deve ser feito, que tem seu mérito. Então, essa é uma mensagem para que a gente não confunda aquilo que é investimento. Investimentos seriam considerados portos, aeroportos, infraestrutura, algo que consegue criar um fluxo de caixa que é de vender, e existem gastos, como é a questão de saúde e educação, e no Brasil a gente tem que calcular dessa maneira. O Lula não vai reinventar as finanças públicas como a gente contabiliza os gastos.